ligada a ele, que é a questão do futuro. Ele não é como o Câncer que olha para o passado, ele olha para o futuro. Exatamente, ele não tem essa e outra, e sempre o olhar para o futuro com muito otimismo. Depende muito da forma, dependendo do contexto do mapa dele, ele pode ser uma pessoa puramente otimista, cega, aí vai pegar aquela parte do centauro, né, na verdade a parte intuitiva, ou ele, de repente, ele vai filtrar isso e vai usar essa parte mental dele, poder, né, avaliar essas metas, né? Porque o Sagitário, ele também tem muito de idealismo, né, como eu falei. Ele idealiza coisas. Pode se decepcionar, né? Exatamente. A figura do Sagitário, do Centauro, ele expressa bastante, ele fala por si só já. Né? Sim, eu acho que sim. Por exemplo, no caso de Sagitário, as características, aí é a pessoa que tem o Sol em Sagitário. A gente está falando só do Sol, né, que nasceu sobre aquele signo. Então, é uma pessoa, como eu falei, ele busca a todo momento o conhecimento, é uma pessoa que gosta de vivenciar, como você tinha comentado, o Sagitário, ele prefere vivenciar muito mais as coisas que, por exemplo, o oposto dele, que a gente vai falar um pouquinho, que é Gêmeos. Eu acho que eu já posso até já comentar, né, Ed? A gente vai... Porque uma coisa puxa a outra. Né? Então, no mapa, nós temos 12 signos, nós temos 12 divisões. Por exemplo, Sagitário, o oposto dele, porque cada signo vai ter sempre o seu oposto. Uhum. Então, Sagitário, o oposto dele é Gêmeos. Certo? Então, o que acontece? Ele vai... o oposto dele, que é Gêmeos, ele gosta de estudar também. Mas ele gosta de estudar. Ele gosta de praticar, é aquela coisa de ficar, eu preciso ver esse livro porque eu preciso, isso aqui vai me dar uma ideia para praticar algo. No caso de Sagitário, ele gosta de estudar, mas ele gosta de estudar vivenciando, se possível, essas experiências. Então, tem muito sagitariano, né, quando ele é muito evidente nessa energia, muito autodidata. Ele vai lá, ele faz por exemplo, o curso, ele não é muito de cursos assim, rápidos, né? O Sagitário, ele tem a energia do ensino superior, é do professor. Ele gosta de ensinar. É mais fácil para ele ensinar, não sei se dá para entender, do que aprender. Sim. Sabe, ele não tem muita paciência para ficar... Mas o professor está ligado a ele, né? Exatamente, o conhecimento, né? Então ele está a todo momento buscando esse conhecimento. Adora viagens, como a gente comentou. Então, viagens pode ser interna, por exemplo, a nível Brasil, para grandes... Geralmente, ele gosta de ir para lugares que são diferentes da origem dele, ou seja, conhecer outras culturas. Experienciar isso, né? E ele tem essa facilidade, né? Ele tem uma facilidade muito grande em se adaptar em outras culturas, ele tem muita facilidade em se adaptar em outras línguas, aprender línguas é muito típica de sagitariano. Ele gosta muito ele não se contenta só em ter o conhecimento da língua dele natal, vamos dizer assim. Né? Então ele tem essa facilidade. Eles são filósofos. Eu acho que o viajar também leva a ele a experimentar, como você mesmo disse, uma outra característica importante dele, que é a questão da liberdade. Porque quando ele está viajando, ele está praticando a liberdade dele, né? De uma certa maneira. Exatamente, ele tem essa necessidade, né? Um sagitariano, ele tem a necessidade de não tolher essa liberdade dele. Ele não gosta de dar satisfação. É a autonomia do ir e vir que eu falei lá no começo, né? É verdade. Outra coisa, ele tem uma característica aventureira. Ele gosta de desafio. Adora uma aventura. Né? E como eu falei, um filósofo nato. Ele gosta de filosofar, o ser ou não ser, como eu comentei. Né? Eles são pessoas que
buscam viajar no pensamento, tem uma questão muito ligada à ética, à moral. Muito forte isso. Justiça. Então, é a energia do mestre, do professor, é a energia do coaching, que vem para ensinar. Então, são chamados de livres pensadores. Sim. Exatamente. Como eu falei, todo signo tem o seu oposto. Então, a gente costuma dizer, como diz a astróloga, né, uma que eu gosto muito, que é a Cláudia Lisboa, todo signo tem a sua luz e tem a sua sombra. E toda vez que você tem o Sol em Sagitário, ele faz a sombra, como eu falei, no oposto, que é Gêmeos. Então, ele também tem a parte positiva e ele tem a parte também que são aquelas características que ele precisa equilibrar, que ele precisa aprender. Então, a gente costuma dizer que o dele, se ele tiver condições e, assim, aquela abertura e humildade para isso, né? No caso de Sagitário, ele precisa ter humildade para isso, de ouvir o que esse oposto tem para ensinar para ele. Né? Então, assim, se ele estiver desequilibrado nessa parte, ele pode se tornar uma pessoa arrogante. Eu sou o dono da verdade, eu sei. Nossa, isso é muito típico, né? O muito eu típico. sei, né? Ele é difícil ele conseguir mudar a ideia dele. Exatamente, fantasiar muito, ele pode tender, com características aí mais sombras, né, a esbanjar, por causa daquele negócio do excesso, então ele pode ser um esbanjador, né? Verdade, ele pode ser muito espaçoso, arrogância filosófica mesmo, eu sei porque eu sei. Exatamente. Tem que depender porque assim, não tem muito debate com ele. E ele também tem uma outra coisa, que também tem a ver com o seu oposto. Ele, se ele for para o lado mais negativo aí, ele estabelece as metas, ele tem uma infinidade de interesses. Mas ele pode iniciar e não terminar. Você entendeu? Essa infinidade de interesses. Porque ele tem uma coisa, ele é uma pessoa que ele gosta muito, ele é muito contagiante. Ele se empolga, que é o elemento fogo. Então, ele precisa estar empolgado, ele precisa estar interessado no que ele vai fazer. E aí, se de repente ele atingiu a meta, aí o desinteresse dele caiu, ele sai fora e ele já vai procurar outro interesse. Nossa, isso no amor é fatal, né? Fatal. A pessoa que vai... queria perder o interesse. A pessoa que vai ter uma relação com um sagitariano precisa ter muita paciência e tá sempre renovando aí essa relação, despertando esse interesse. Ele lança muitas de uma vez só. Exatamente, várias que fica tirando para tudo quanto é lado, né? Uma hora pega. É o famoso Dom Juan.